Está no ar o E o Campeão é, Rádio Observador, programa de análise desportiva. Hoje, na nossa equipa, contamos com os comentários de Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Vamos começar pelos jogos de hoje, 17ª jornada, arranca logo à tarde. Vamos ver se o nevoeiro assim o permite. Nacional Futebol Clube do Porto, às 6 da tarde. Depois, às 8h15, há um Vitória Sport Clube a Sporting, sendo que nesta jornada há também um Benfica Sporting Braga, amanhã às 6. Portanto, jogos grandes nesta 17ª jornada, quase a chegar ao fim, a primeira volta do campeonato. Gabriel Alves, vamos começar pelos encontros de hoje e por esse Nacional Futebol Clube do Porto, o primeiro, às 6 da tarde. É um terreno que pode ser complicado para os Dragões? Pode. Boa tarde. Pode, obviamente que sim. O Nacional e o próprio treinador quer voltar à rota dos pontos. Eu diria, vamos lá ver como é que estão as condições meteorológicas da equipa. Não estou a falar do terreno, estou a dizer da equipa. Na aterragem. Pois, é que o melhor Futebol Clube do Porto do momento, e na verdade isto está a acontecer, é um desafio ao Nacional. Pronto, e aos jogadores do Nacional, portanto, isto é importante. Não se esqueçam que o Futebol Clube do Porto vai na quinta vitória seguida. E atenção, que isto é muito importante o que eu vou dizer. Os pontos são facturados, são iminentes, mas está há 5 jogos sem ter um golo na sua rede. Portanto, está a 0. Isto é fundamental. Portanto, vamos naturalmente estar aqui com muitos olhos no Rodrigo Mora, no Samu, que são as grandes vedetas, e ver como é que Fábio Vieira, depois daquele apertãozinho, se volta mais diligente. Qualquer das vezes temos aqui um bom jogo para olhar e sentir, porque isto hoje em dia, Futebol Clube do Porto, o Sporting, que jogam ambos fora, o Benfica vai jogar em casa, mas isto, conforme já dissemos ontem, isto é ponto por ponto, ponto a ponto, e não há volta a dar. Quem perder hoje, deixa o Benfica mais descansado amanhã. Se ganhar os dois hoje, amanhã o Benfica está mais pressionado. O que jogar hoje primeiro, se ganhar, o segundo tem que ganhar. Se perder, o segundo entra mais descansado. Portanto, isto, há muitas emoções aqui. E, portanto, e as emoções daquele povo, de todo o povo que gosta de futebol, dos seus clubes, a paixão, naturalmente, obviamente que estão em ebulição. E o mesmo vai acontecer com o Vitória Sport Clube Sporting. Posso dizer já, para mim é muito rápido. Eu acho que são dois treinadores que estão em jogo. Isto é que é verdade. Se todos os olhares estão para o Borges e os seus métodos, e o Sporting candidato ao título, e o Sporting no pós-Amorim, no pós-João Pereira, enfim, toda esta discussão, que, enfim, tem a dimensão que tem, em termos sociais, em termos históricos, nada de normal. Não se esqueçam de olhar para Daniel Sousa também. É um treinador que tem a sua metodologia, tem as suas ideias. Ora bem, portanto, isto é preciso ter isto em atenção e olhar para as duas equipas, porque este confronto entre o Vitória Sport Clube e o Sporting Clube de Portugal vai ser um confronto de treinadores também, por uma razão. São duas equipas, podemos dizer esta frase: nada é como de antes. Tudo vai ser diferente a partir de hoje. Vamos ver como corre esse regresso do Rui Borges também à cidade de berço. Pedro Henriques, vamos começar aqui pelo Futebol Clube do Porto, o Nacional Futebol Clube do Porto. Peço-te já os 11, quem joga, sendo que há algumas dúvidas no Dragão, mas já tens aí o 11 apontado, não é? Tenho, mas há um aspecto que é muito mais importante. Portanto, volta aqui à Rádio Observador a parte da meteorologia, portanto é a minha área, e para referir o seguinte... Exatamente, Gabriel Alves, vamos lá falar de meteorologia. Hoje às 18 horas vamos ter cerca de 19 graus centígrados, que é uma temperatura boa, mas o vento, e esta é que é problemático, o vento vai superar 10 km/h de sul, ou seja, da outra vez, quando tivemos o jogo do Benfica, o vento rodava de nordeste, o que faz sempre a melhoria da visibilidade horizontal. Quer dizer que se vier nevoeiro, com esta questão do 10 km de sul, quer dizer que o nevoeiro assenta e não sai. E essa é uma problemática. Eu relembro que está previsto entre os 500 e 700 metros de altitude o tal nevoeiro, e o estádio da Madeira está a 680 metros de altitude. Portanto, bate mesmo ali naquela zona. Se não houver jogo, por esta questão do nevoeiro, e com a Liga a dizer que eventualmente tinha aqui duas alternativas, qualquer coisa como
penso que meio-dia 45 ou até mesmo 15 horas, portanto havia ali 2 alternativas para amanhã, para se cumprir o regulamento das tais 30 horas, a previsão não é melhor. Aliás, até às 15 horas está previsto tempo e condições meteorológicas idênticas, a piorar a partir das 15 horas, o que significa que se calhar o adiamento será só o empurrar para a frente de uma circunstância, caso realmente o nevoeiro, que hoje sim, hoje eu diria que há uma forte probabilidade de nós ou termos o jogo interrompido, como foi da outra vez, ou eventualmente começando e interrompendo se o nevoeiro depois mesmo baixar, ou inclusivamente não começar. Vamos ver. Relembro que este jogo ainda é da primeira volta, portanto ainda não é um jogo da segunda volta, o que significa que o regulamento vai permitir que este jogo se possa jogar nas 6 semanas após portanto, a não conclusão ou não começo deste jogo, portanto há aqui um espaço de manobra maior, sendo que depois o próprio regulamento também permite, como aconteceu com o jogo do Benfica, porque a dado momento é complicado encaixar. Eu relembro que no mês de janeiro, para o caso do Futebol Clube do Porto, além de para a semana ter a questão da Taça da Liga, tem 2 jogos também, portanto há os 2 jogos da Liga Europa, aliás há Champions e há a Liga Europa, neste caso para o Futebol Clube do Porto, embora o Porto já não tenha Taça de Portugal, e isso, portanto, nessa eliminatória da Taça de Portugal poderá ser uma alternativa caso o jogo não se realize. Relativamente ao 11, eu penso que o Futebol Clube do Porto nesta fase, que até é uma fase positiva, e acho que no último jogo estamos todos de acordo que juntou o resultado àquilo que foi a boa exibição, eu acho que não há para mexer muito. Há aqui algumas condições que a gente não sabe, há sempre um jogador ou outro que pode estar tocado ou pode estar melhor, sobretudo nesta fase aqui de semi-paragem, não foi paragem, mas pronto, com algumas diferenças daquilo que é a rotina normal, com o Natal, com a passagem de ano, mas eu diria que é Diogo Costa, o Pérez e o Otávio como centrais, o Galeno a manter-se como, vamos dizer, defesa esquerda, o Martim Fernandes à direita, e depois hoje está aqui o Varela, e depois o PP Mora e o Fábio Vieira nas costas do Samu. Portanto, esta é a minha previsão do 11. Muito bem. Augusto Inácio, já lá vamos ao Sporting, Pedro, já vamos a esse 11 do Sporting, mas Augusto Inácio, o que é que achas deste encontro que o Futebol Clube do Porto tem hoje na Madeira, sabendo que o jogo pode, claro, não acontecer ou à hora prevista ou no dia para já previsto? Boa tarde a todos. Vamos crer que vai haver jogo, e dentro dessa perspectiva, às 6 da tarde, o Porto vai lutar pela sua liderança também, tem a mesma pontuação do que o Sporting, e agora naturalmente que custou tanto a chegar até lá acima, que agora o Porto não vai querer sair de lá dos primeiros lugares. Eu digo primeiros lugares porque em gol a barragem o Sporting está à frente do Porto. E claramente, a seguir joga a Vitória Sporting, o Porto vai ter que ganhar o jogo para pressionar ainda mais o Sporting, e amanhã o Benfica. O Porto está em crescendo, está a ficar uma equipa mais sólida, mais adulta, mais competitiva. Naturalmente que o Porto tem argumentos para vencer o jogo, mas atenção que o Nacional em casa, e aquele terreno é muito escorregadio também, aquilo por baixo do relvado, as pessoas não sabem o que aquilo é, nem a terra, aquilo é mais barro do que terra, o que faz com que a aderência dos jogadores possa ser um bocadinho complicada, mas eu diria que o Porto vai ter um osso duro de roer, mas vai ter que fazer pela vida e vai ter que arregaçar as mangas, porque aquilo ali não é só fato para pilão a jogar, também tem que ser fato de macaco, tem que sujar os calções, tem que se morder todos para ganhar o jogo, porque senão as coisas ficam complicadas, e naturalmente que o Porto não quer sair do primeiro lugar e vai fazer tudo para ganhar, como é evidente. Muito bem, depois desse jogo do Futebol Clube do Porto temos o jogo o Vitória Sporting. O Gabriel Alves já falou aqui desse duelo de treinadores. Pedro Henriques, queres avançar com o 11 do Sporting? Sim, também penso que estava aqui a mudar a folha. Também penso que não haverá grandes novidades, até porque com este sistema, e quem havia de dizer que eu na minha primeira intervenção do ano estava a falar de um Sporting em 4-4-2. Alguma coisa que há um mês e meio atrás eu dizia, não, isso é impossível. Isso era impossível acontecer porque tanto Ruben Amorim como João Pereira não queriam mudar o sistema. Bem, mas aparentemente mudou. Santos Justo e Diomande como defesas centrais, o Quaresma à direita e o Mateus Reis à esquerda, o Morita com o Uman a fazer ali o 6-8, e depois nas alas, vamos dizer assim, o Kenda à esquerda, o Géni Catano à direita, e lá à frente, portanto, nestes dois, o Guióqueres e o Trincão. Portanto, esta é a minha aposta. Muito bem. E Augusto Inácio, como é que é esta questão de voltar a uma casa onde já fomos felizes enquanto treinador, que é o que vai acontecer hoje a Rui Borges? É um período muito curto. Achas que isso de facto tem algum impacto na preparação do jogo, naquilo que depois também é aquilo que é transmitido à equipa, sendo que há muitas vantagens, não é? Conhece de perto estes jogadores. Disseste bem, é um período curto para o Rui Borges voltar a Guimarães. Se eu há pouco tempo lá do Vitória, entrou muito bem no Sporting, ganhou o jogo ao Benfica, que era o mais importante. O discurso dele ontem foi um discurso muito, muito ambicioso, muito a querer dizer que tem que ganhar este jogo em Guimarães porque o Sporting quer ser campeão,
É verdade. O Vitória vem de um resultado em que teve a ganhar 2-1 em Faro e a acabar, deixou-se empatar. Aquilo, se tivessem ganho o jogo, podia dar um elan completamente diferente, digo eu. Mas o Vitória em Guimarães é sempre muito complicado. O Sporting tem sempre muitas dificuldades, vai ser um jogo muito difícil, muito duro para os dois. Mas aquilo que eu disse em relação ao Porto, também digo em relação ao Sporting. O Sporting está no primeiro lugar, não quer sair de lá agora. Teve o desgosto de estar numa jornada em que o Benfica lhe passou à frente, depois o Sporting passou para a frente. O Sporting sabe que é muito bom estar na frente, porque é bem pior estar a olhar para cima do que estar a olhar para baixo. E eu diria que o Sporting, enfim, vai tentar utilizar os mesmos argumentos que utilizou no jogo com o Benfica. Daniel Sousa, de certeza absoluta, que hoje em dia já não há segredos, isso é tutanga, dizer que aquilo, vamos criar uma surpresa. Não há surpresa, nas surpresas pode acontecer nas dinâmicas do jogo, agora nos jogadores ou na tática, isso já não há surpresas nenhumas. E Daniel Sousa... Olha, as bolas paradas também. Gabriel. As bolas paradas. Exatamente, também, que aí marca-se a diferença, porque os treinadores têm as suas maneiras de trabalhar essas bolas. Mas eu diria que o Daniel Sousa também é o primeiro jogo em Guimarães, quer dizer, se o Rui Borges, o lado sentimental pode-lhe tocar um bocadinho, embora o lado profissional não toque tanto, o Daniel Sousa vai se apresentar em Guimarães e a gente já sabe como é que é Guimarães, aquele povo é um povo muito apaixonado pelo clube, que apoia muito. Claro que se as coisas não correrem bem, não digo não correrem bem no resultado, não correrem bem no jogo, se os jogadores não se empegarem, se os jogadores não meterem o pé, se os jogadores não forem competitivos, a malta de Guimarães vai cobrar muito, isso é verdade. Mas eu creio que o Vitória vai se apresentar bem também e por isso vai ser um jogo bonito de se ver e de resultado imprevisível, digo eu. Sim, voz da experiência sobre essa cidade de Guimarães aqui por parte do Augusto Inácio. Sendo que também das últimas horas a confirmação de Artur Jorge a deixar o Brasil, Gabriel Alves, parece a decisão acertada do treinador português, deixar o Botafogo? Ele lá sabe, chegou, viu, venceu. E acha que se calhar é o melhor sair herói e portanto não tem que levar com a próxima temporada, não lhe apetece confirmar nada ou desconfirmar, enfim, tudo depende. E se calhar tem outros apelos e nós hoje em dia temos que ter também isso em termos, apelos financeiros maiores. Provavelmente ele terá posto, eu estou a dizer tudo na suposição, em termos contratuais para ficar junto do Botafogo, e o Botafogo também achou que não lhe deveria entregar tanto, mesmo com os títulos conquistados. Portanto é uma questão de negociação, uma questão de desafio. Portanto, Artur Jorge sabe da sua vida melhor que ninguém, está a viver um bom momento e obviamente quer aproveitar não só o bom momento profissional e desportivo, que isto, portanto, também tem esse fator, e juntar-lhe a isso um bom momento financeiro, ou melhor momento financeiro. Pedro Henriques, a tua opinião sobre esta saída de Artur Jorge? Às vezes o treinador conquistou coisas fantásticas para o Botafogo e, portanto, fica claramente marcado na história. Poderia dar continuidade ao trabalho, acho que sim, mas se calhar desafios que, não sei se desportivamente serão melhores, mas se calhar financeiramente são claramente melhores, e se calhar foi por aí que o treinador foi, porque vejamos uma coisa, sair do Brasil para eventualmente vir para a Europa, para treinar clubes que possam estar Champions League, Liga Europa, etc., sob o ponto de vista desportivo, seria sempre muito mais atrativo. Ir para mercados que são mercados emergentes, onde, enfim, claro que as luzes das ribaltas também vão lá parar, mas não tanto pela parte desportiva, mas muitas vezes por jogadores, antigos jogadores, ou jogadores, aliás, jogadores em final de carreira, alguns nem isso, mas que estão muitas vezes nesse tipo de mercado, porque também aliciados pela parte financeira, que acabam por despertar um bocadinho esse interesse. Se calhar o Artur Jorge, mais do que se mover pelos aspectos desportivos, está-se a mover pelos aspectos financeiros, o que é respeitável, nada a apontar, sai em grande, e pelo menos há uma coisa, aquilo que pode acontecer, que é atingiste o topo e o máximo, e a probabilidade de no ano a seguir não o conseguires fazer, sim, e pode tirar-te ou marcar-te um bocadinho a tua imagem, pelo menos fica aquela imagem de chegou lá, viu, venceu, agora retirou-se, vamos ver. Aqui a minha dúvida é se depois, indo para esses mercados emergentes, mas que não são desportivamente tão aliciantes, se depois, claro que financeiramente estás resolvido para o resto da tua vida, mas depois se desportivamente vais continuar a ganhar oportunidades. Sabemos que o regresso dele a Portugal, conforme ele disse, seria sempre Benfica, Porto ou Sporting, e que neste momento não se avizinha para já. Augusto... Não, para já até julho. Pronto, ok. Está bem. Augusto Inácio, conheces bem o mercado para onde vai Artur Jorge, a realidade que vai encontrar, e também
este tipo de propostas, não é? Muito aliciantes. O que é que achas desta decisão de Artur Jorge deixar o Botafogo rumar para o Médio Oriente, para o Qatar mais concretamente? Olha, duas coisas, e em primeiro lugar acho que ele faz muito bem, por duas razões. A primeira, segundo informações que eu tenho, ele vai ganhar entre 8 a 10 milhões limpos por ano. Coisa pouca. Coisa pouca. Ele está a olhar para o futuro financeiramente, que é aquilo que lhe dá estabilidade. E depois, esta é que é a grande verdade, continuando no Botafogo, tendo 2 ou 3 ou 4 jogos que as coisas não corram bem, vocês sabem o que é que os adeptos lá, a torcida diz aos treinadores, seja ele qual for, seja português, seja brasileiro, quando as coisas não estão a correr bem, burro, é aquilo que lhe chamam. E ele, para não estar sujeito a essas coisas, porque pode acontecer, porque a época que claro. o Botafogo ainda por cima um campeonato competitivo como é, ele não se vai sujeitar agora a que lhe chamem burro, porque o Abel Ferreira também chamaram burro e ele aguentou. Teve uma presidente do Palmeiras que o aguentou. Agora ali assim no Botafogo a gente não sabe como é que são as coisas. E ele, entre a olhar desportivamente, é muito bonito, e senhor ganhou taça de lutadores. E depois o meu conforto, para mim, para a minha família e para os meus, 8 a 10 milhões por ano, eu no lugar dele, sinceramente, eu fazia a mesma coisa. E depois lá no Qatar, se chamarem burro, eu não percebo o que é que eles querem dizer burro. Não sei qual é a língua, o que é que eles vão dizer. E no Brasil eu sei. Muito bem, portanto faz bem Artur Jorge em seguir esta nova aventura. Antes das nossas notas, temos hoje um duelo de Conceição versus Conceição, Sérgio contra Francisco, Sérgio, o novo treinador do AC Milan, contra a equipa do filho, Juventus. Parece que o caminho destes dois está destinado a cruzar-se. Gabriel Alves, o que é que esperas deste encontro? Estamos a falar da Supertaça italiana, que é jogada numa Final Four. O Inter já seguiu em frente. Hoje há este AC Milan Juventus. O que é que podemos esperar desta estreia de Sérgio Conceição? Olha, isto é uma imitação daquilo que fez a Liga Espanhola, não é? Portanto, estão à procura todos daquilo que é o money, não é? Olha, eu diria que para estas duas equipas, é uma temporada complicada, 246 milhões perdidos na relva, ali na imprensa italiana. Portanto, chicotada psicológica já houve no Milão. Portanto, o Tiago Mota está nas lâminas também, neste reado capital de mudança. Sendo que a Juventus ainda não perdeu no campeonato. Tem 11 empates, mas de 0 derrotas. Está lá. Exatamente, mas está lá para baixo. Sim, mas a imprensa italiana é de facto fantástica. Eu amo. Vejam bem, a filosofia bonipertiana, o slogan está distorcido. Vencer é a única coisa que importa. Não. Isto não. Vencer não é tudo, mas a vontade de vencer é. Portanto, registro, obsessão da Juve. Vencer. Tiago Mota está sobre lâminas. Mas observador, repare, o Tuttosport invoca o escritor John le Carré. Você tem que pensar como um herói para se comportar como um cavalheiro aceitável. Eu acho que isto é delicioso. Depois temos aqui para o Conceição uma grande expectativa. E depois repare o que é que a imprensa pôs como vídeo mais visto, mais rápido. Não ande! Rápido! Velocidade! Portanto, é isto que as pessoas, os adeptos milaneses querem e que a imprensa faz transparecer para cá. Quanto ao duelo, com o filho, o Sérgio Conceição entrou na onda e diz que se me virem os olhos brilhantes é porque estou constipado. Mas falando a sério sobre a parte tática, é um derby de holandeses, Koopmeiners, Juve e Rangers Milan. O Koopmeiners, muito importante daquilo que é a formação da Juve, ele já tinha sido no Atalanta a época passada, tem uma média de 88% de passos certos, mas o Rangers, 9 golos, melhor marcador da equipa. Se todos no Milan fizessem o que ele faz, e vejam agora a imprensa italiana, Fonseca estaria no banco e Conceição em Portugal. Está tudo dito, para o jogo de logo. Vamos às nossas notas de campeão. Augusto Inácio, começo desse lado. É precisamente este duelo entre a Juventus e o Milan. Eu estou-me mesmo a ver a cena. O Sérgio Conceição está no banco e o filho fazer uma jogada, cair no chão, e o pai dizer assim: levanta-te, pá, não, estás a fazer ao penalti, levanta-te, pá. Isso é batota. E se ele marcar um golo e for festejar, como é? E se ele marcar um golo, o filho passa para o lado do pai e diz assim: toma, já tens lá uma. Por isso, nota 18 para esse embate entre pai e filho. Muito bem. Pedro Henriques.
Olha, em primeiro lugar, uma informação, porque no Qatar fala-se árabe e em árabe, burro escreve-se com 5 letras, H-I-M-A-R, não sei se é Himar, não sei como é que se diz, portanto, mas fica essa informação. Se alguém chamar Himar, já sabe alguma coisa parecida. Portanto, não, a minha nota vai para a questão relacionada com o nevoeiro, esta questão, para relembrar o seguinte: o Dom Sebastião desapareceu em 1568, como vocês sabem, no século XVI, portanto, há 5 séculos atrás, na tal Batalha de Alcácer Quibir, no Norte de África. 5 séculos depois, ou seja, século XXI, temos 17 jogos já adiados, sendo que destes 17 jogos deste século, 4 foram com equipas grandes. Foi a União Benfica em 2015, o Nacional Porto em 2015, o Nacional Benfica em 2016 e agora mais recentemente o Nacional Benfica em 2024. Quer dizer que os outros 13 não foram jogos, entre aspas, de Nacional com equipas grandes. A questão aqui que se coloca é que se o Dom Sebastião desapareceu no nevoeiro e a gente espera que ele apareça para resolver o problema, será que hoje Nacional Porto e Tiago Martins também vão desaparecer no nevoeiro? E a Liga, quando é que aparece do nevoeiro para resolver esta questão? Eu acho que era bastante interessante pensar-se, porque o futebol profissional e com as questões das competições tem que arranjar alternativas para circunstâncias como estas, e continuamos com 17, se calhar vamos aumentar para 18, e não faz, no meu ponto de vista, muito sentido quando pode haver alternativas para resolver, porque adiar, os calendários são tão apertados, a quantidade de jogos é tão grande que não é bom para aquilo que é o futebol profissional. Portanto, vou dar uma nota 10, que não sei se é positiva, se é negativa, é ali pelo meio, porque eu acho que devia-se resolver isto de forma definitiva, independentemente daquilo que é, obviamente, a vontade nacional de querer jogar no seu estádio, mas que de certeza que se podia resolver, e não é mexer num tempo, obviamente que aí, por enquanto, felizmente ainda ninguém mexe, digo eu. Vamos ver o que acontece com o nevoeiro mais logo. Para fechar, Gabriel Alves. Olha, para fazer uma nota de preocupação, o Pedro Henriques deve já estar em negociações com os serviços meteorológicos, portanto, um dia destes, olha, não sei. Bom, vou dar 18 a Jorge Valdano, a propósito dessa questão, o caso Olmo e os luxos do Barça, depois dão o que dão, não é? Mas Valdano, Olmo é a prova evidente do nosso insuperável analfabetismo. Pontuou. Mas numa entrevista que ele dá a uma publicação alemã, e que está transcrita em grande parte no jornal AS, em Espanha, também fala de Flick, o alemão, ao serviço do Barcelona. Ser direto no futebol, o que em Espanha se considera muito alemão, o que quer dizer ser direto em Espanha, vou ali já bem, aqui também. Depois, sobre a FIFA, eu estou só a dar 2, 3 pontos, que isto tem muitos mais. Organizou um campeonato do mundo no Qatar, numa cidade com 500 mil habitantes. Agora 3 continentes, América, Europa, África. Era bom que encontrasse um equilíbrio saudável. E depois o negócio está a impor os seus próprios termos ao futebol, por se ter tornado tão grande. E sobre aquilo que é a tecnologia, e esta deixo aqui também para o Pedro Henriques ficar a refletir, o vídeo-arbitragem. Pois é, não está longe o dia em que o robô vestido de preto arbitre os desafios. Valdano, palmas para ti. Está feita a edição de hoje de E o Campeão é. Estamos de regresso amanhã na edição de fim de semana.